paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Você está alegre nessa noite? Você está bem nessa noite? Amém. Deus é fiel. Eu pergunto porque essa manhã, diferente dos outros dias, eu levantei para ir para a escola dominical e diante da notícia aí, né, que nós vamos aparentemente ficar em bandeira vermelha novamente, enquanto eu estava caminhando em direção à igreja, eu estava pensando: Senhor, como Tu és bom, como Tu és fiel, Senhor. Eu mesmo sendo falho, miserável e merecedor como sou, passaram-se todos esses meses e o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me dado saúde. Então é motivo de você adorar a Deus, irmãos. O fato de você estar aqui é motivo de você adorar a Deus. O salmista já dizia: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Você tem que buscar estar aqui. Você tem que se esforçar para estar aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis 28. Vamos fazer a leitura novamente. Quero também externar a minha gratidão a Deus por poder estar novamente cultuando com os irmãos. Sou grato também especialmente pela vida dos nossos queridos visitantes. Eu entendo que depois da presença de Deus, eles são as pessoas mais importantes do culto. Então que Deus possa abençoar os nossos visitantes, o pessoal lá atrás que veio a primeira vez, também aos nossos internautas aí na rede social, nas transmissões aí, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa. Continue conosco, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Também minha consideração, o meu respeito ao pastor desta igreja, pastor Alex. Obrigado pela confiança, que Deus te abençoe. Você, os demais obreiros desta casa, também o Josias, pela coragem de convidar um pequeno mancebo que nem eu. O nosso irmão Mosael. O Mosael, para quem não sabe, ele foi um dos mentores da minha juventude. Uma pessoa que tem me passado conselhos preciosos, que tem me ajudado a procurar a servir ao Senhor. Que Deus possa continuar abençoando. É uma pessoa, uma família que nós carregamos na bagagem do nosso coração. Você encontrou, irmãos? Nos diz a Bíblia: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Capítulo de número 33, vamos parafrasear. Capítulo de número 33, a partir do verso 18. Gênesis 33, 18. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. Versículo 20. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Tome o seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Irmãos, a história deste homem chamado Jacó é uma das mais interessantes e uma das mais importantes também de todo o Antigo Testamento, porque juntamente com seu pai e o seu avô Abraão e Isaque, ele é a pessoa que fez parte da promessa que Deus havia feito a Abraão, de que faria dele uma grande nação, assim como as estrelas do céu, assim como a areia do mar, e que através da semente das gerações de Abraão,
todos os povos da terra seriam abençoados. É interessante, você sabe muito bem, que Abraão, ele não conhecia a Deus, mas a Bíblia vai nos dizer que mesmo sem ter o conhecimento do Senhor, ele ouviu o chamado de Deus, que ele deveria deixar a sua parentela, que ele deveria deixar as suas terras e seguir para uma terra que o Senhor até então não havia dito para ele qual seria. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele ouviu a voz do Senhor, crendo que Deus era poderoso para guiar os seus passos. Só que a Bíblia vai nos dizer que assim como todos nós e todos os homens da Bíblia Sagrada, porque há um versículo que chega a nos dizer que eles eram gente como a gente, eram pessoas que tinham suas falhas, que tinham as suas fraquezas. Abraão, ele também tinha as suas debilidades, ele tinha também as suas limitações, e isso me chama a atenção porque a Bíblia vai nos dizer que uma das coisas que Abraão, ele geralmente costumava pisar na bola, era a questão da mentira. Por 2 vezes ele mentiu que Sara não era sua esposa. Se você for ver também mais adiante na vida de Isaac, a Bíblia vai nos dizer que Isaac, ele comete o mesmo erro que o pai, ele também mente, que Rebeca não era sua esposa. Só que quando eu chego na vida de Jacó, me chama a atenção que parece que as coisas vão piorando. Quando chega na vida de Jacó, Jacó ele não apenas mente, mas agora ele também age com sutileza, ele age com engano. E a Bíblia vai nos dizer que já na sua nascença, foi-lhe dado o nome Jacó, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Era costume daqueles lugares, daquelas regiões, colocar o nome da criança de acordo com a forma que ela havia nascido, crendo que futuramente aquele significado que havia sido colocado sobre a vida dela, ela viesse tomar posse dele na sua vida adulta. E agora Jacó ele está nascendo agarrado ao calcanhar do seu irmão, e a Bíblia vai nos dizer que havia uma promessa sobre a vida de Jacó, que embora ele fosse o menor, ele governaria os seus irmãos, que embora ele fosse o menor, ele seria o senhor dos seus irmãos. Só que me chama a atenção que mesmo havendo a promessa, ele vai nascer agarrado ao calcanhar do seu irmão. Outros significados vai dizer que ele é um suplantador, aquele que quer passar por cima, aquele que quer desafiar ou passar por cima de obstáculos, e eu não vejo nenhum problema nisso, porque nós devemos ser suplantadores. Nós, como povo de Deus, devemos passar por cima dos desafios e dos obstáculos. O problema estava que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, como que querendo passar por cima do seu irmão, e nisso eu vejo uma grande verdade para os nossos dias. Quantos nos dias atuais não estão entendendo a real importância daquele que está na sua direita e daquele que está na sua esquerda? Paulo ele vai chegar a nos dizer que nós somos o corpo de Cristo, e assim como o corpo tem os seus membros, a igreja do Senhor tem os seus membros. As mãos têm uma função, os pés têm uma função. Deus está dizendo para alguém nesta noite: não degladie com o seu irmão, não fique discutindo ou brigando com o seu irmão. Diante, irmãos, de dias tão difíceis e turbulosos que estamos passando, Deus está procurando uma igreja como a igreja primitiva, que até no partir do pão esteja unida, que o coração seja o mesmo, que o propósito seja o mesmo, que a visão seja a mesma. Será que você pode pegar na mão do seu irmão? Será que você pode dizer: vamos lutar junto? A sua guerra é a minha batalha é a sua batalha, e o Deus Todo-Poderoso há de nos entregar a vitória. Não fique agarrado ao calcanhar do seu irmão, pelo contrário, lute junto com ele. E a Bíblia vai nos dizer que assim como
Abraão e Isaac. Jacó, ele foi um homem, um rapaz, que ele teve as suas dificuldades, ele teve as suas lutas, ele teve empecilhos na sua vida, ele passou por circunstâncias desfavoráveis. A Bíblia vai nos dizer que Isaac e Rebeca cometem um grande erro no seu lar, como pais. A Bíblia vai nos dizer que Isaac, ele amava mais a Jacó, ou melhor, a Esaú, porque Esaú era homem do campo, era homem da caça, isso agradava mais a Isaac. Porém Rebeca, ela amava mais a Jacó, que era aquele cara mais tranquilo, mais suave. Eles cometem esse erro, e agora esses dois jovens, esses dois servos de Deus, Esaú e Jacó, eles vão começar a crescer com esse grande dilema na sua vida. A Bíblia vai nos dizer então que agora Jacó, com seus 40 anos, ele começa a querer tomar posse daquilo que era do seu irmão, que era a bênção da primogenitura. O que era isso? Era uma bênção especial. Uma bênção que o pai ministrava para o filho primogênito às vésperas da sua morte, uma bênção em que ele viesse passar diante do seu primogênito todos o seu status, a maior parte da herança. Era uma bênção que garantia um certo reconhecimento. E a Bíblia vai nos dizer que certo dia chegou Esaú do campo exausto, cansado da caça, e a Bíblia vai nos dizer que ele estava se sentindo como alguém que iria morrer, e ele vê o seu irmão com um prato de guisado, e ele vai dizer: me dá de comer o guisado saboroso, me dá de comer esse guisado. E Jacó, ele vai usar de astúcia e de sutileza e dizer: eu até te dou o prato de guisado, mas você tem que me dar a sua primogenitura. E ele vai dizer: eu estou morrendo, quem me serve a primogenitura? E ele vai dizer: então me jura para mim que você vai dar a primogenitura para mim. E Esaú assim o fez. Então começa-se a desenvolver na vida de Jacó essa personalidade, esse caráter fraudulento, esse caráter de quem gosta de defraudar, de quem gosta de passar por cima, de quem gosta de fazer e tomar atitudes para benefício próprio, sem se importar com as pessoas que estão do seu lado, independente se faz parte da família. Jacó começa a se desenvolver naquele que havia recebido a promessa de Deus, um caráter de uma pessoa totalmente fora da vontade de Deus, porque Deus, quando chama Abraão, ele está chamando Abraão para fazer a diferença na terra. Quando ele chama Abraão, ele está chamando Abraão para construir um povo que viesse ser piedoso, que viesse ser zeloso quanto aos caminhos do Senhor. Porém, quando nós olhamos para a vida de Jacó, parece que tudo está saindo do caminho, parece que está escapando do controle das mãos do Todo-Poderoso, aquilo que ele havia prometido para Abraão. Mas eu quero te dizer nesta noite, meu querido irmão, nada, absolutamente nada, foge do controle daquele que tudo vê. Jó vai dizer no capítulo de número 42, bem sei que tudo podes e os teus planos não podem ser frustrados. Meu querido, o que Deus decretou para a sua vida, o que Deus decretou para a tua história, está decretado, e ainda que alguém se levante querendo barrar, vai acabar, quem sabe, numa forca, como fizeram para Amã. Deus é poderoso, irmão, para te dar a vitória. Eu quero te dizer, irmão, que em época de crise, que em época de pandemia, Deus tem coisas grandes para a minha e para a tua vida. Deus não depende da ciência para fazer um milagre na nossa geração. Deus não depende do entendimento do homem para bastar que uma palavra saia da sua boca e todo esse mal caia por terra. Ele ainda é o Deus que faz milagre, Ele ainda é o Deus que abre o mar vermelho, Ele ainda é o Deus que faz a muralha cair ao chão, que derruba gigante e que faz o morto ressuscitar. Jacó, aparentemente parecia que tudo estava perdido. E a Bíblia vai nos dizer agora que por causa disso,
Jacó ele vai agir novamente com sutileza desta vez, quando seu pai quer dar a bênção da primogenitura. E ele vai passar na frente de Esaú e vai tomar a bênção. E a Bíblia vai nos dizer que depois chega Esaú diante do seu pai para pedir a bênção. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, eu acho incrível os detalhes da Bíblia, que Isaac ele se estremeceu com grande estremecimento por causa do que o seu filho Jacó havia feito, por causa da atitude que o seu filho Jacó havia feito. Aí a Bíblia vai nos dizer que ele vai dar a seguinte resposta para Esaú: o teu irmão, ele se posicionou, ele agiu com sutileza e tomou a tua bênção. E Esaú vai dizer: olha, não foi justamente por isso que o nome dele se chama Jacó? Não foi justamente por isso que quando ele saiu do ventre agarrado ao meu calcanhar, ele foi chamado Jacó? Jacó é um homem trapaceiro, Jacó é um homem de má índole, Jacó é um homem de mau caráter, Jacó ele tem tudo que não presta. E agora eu vejo uma família entrando em um colapso, porque a Bíblia vai nos dizer que Esaú ele se aborreceu grandiosamente, ao ponto em que ele desejou tirar a vida do seu próprio irmão. Quando Rebeca, a mãe deles, acaba sabendo disso, ela vai dizer o seguinte: Jacó, eu quero que você vá para a terra do seu tio Labão, eu quero que você fuja daqui, porque eu não quero acabar perdendo os meus 2 filhos. Eu não quero que um filho meu venha tirar a vida do outro. Então a Bíblia vai nos dizer que Jacó agora ele vai sair. Ele vai se ausentar da casa dos seus pais. O que ele não sabia é que ele nunca mais iria ver a sua mãe. O que ele não sabia é que o novo caminho que ele iria passar, ou que ele iria encontrar adiante de si, ele encontraria grandes diversidades. Agora eu paro para imaginar a mente de Jacó, porque a Bíblia não diz, mas me dá o direito de conjecturar. Imagine um homem com seus 40 ou mais anos de idade, com a sua cabeça num turbilhão, quem sabe pesada a sua consciência por tudo que havia acontecido na casa dos seus pais, quem sabe a sua consciência martelando e dizendo: a culpa é tua, Jacó, você agiu com engano, você agiu com sutileza, você magoou o coração de pessoas que amavam a tua vida. E Jacó está caminhando em direção a Padã Arã. Só que a Bíblia vai nos dizer que anoiteceu, e ele vai ter que procurar um lugar para ele descansar. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai encontrar uma caverna. Ele entra naquela caverna, pega uma pedra para colocar de cabeceira para a sua cabeça e ele vai dormir. O que Jacó não esperava é que o Deus Todo-Poderoso iria marcar um encontro com ele. Embora nascido em um lar piedoso, embora conhecendo o Deus de Abraão e de Isaac, de ouvir, irmãos, de ouvir, ele estava fazendo coisas erradas na sua vida, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor foi lá naquela caverna e disse: olha, quem sabe eu já tentei falar com você de várias formas, eu disse para os seus pais te ensinar o caminho, eles falaram de você para mim, mas você não deu ouvido, então Jacó, agora eu vou falar com você através de uma visão. A Bíblia vai nos dizer que uma escada que ligava a terra ao céu e que havia anjos que desciam e subiam por ela, e em cima dela estava o Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que essa escada era o Senhor mostrando para Jacó que Deus havia preparado um caminho mais excelente para ele, que Deus havia preparado um caminho mais perfeito para a vida dele, e que tudo dependia dele escolher. Como se isso não bastasse, Deus ainda vai abrir a sua boca e dizer: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e Jacó. E ele vai dizer: olha, a promessa é o seguinte, eu quero que a tua nação, a tua geração, ela seja tão grandiosa, tão poderosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. E Deus vai dizer ainda para ele: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que você for, e não te deixarei até que te haja cumprido tudo que te falei. O que me chama a atenção, irmãos, é que mais adiante a Bíblia vai nos dizer que Jacó ele acorda. Só que quando Jacó acorda, ele acorda com temor. Ele acorda estremecido. Só que não é aquele temor de quem serve a Deus. Não é aquele temor de quem respeita a Deus.
Não é aquele temor de quem reverencia a Deus, não. É um temor reconhecendo que ele havia visto aquele que tem os seus olhos como chama de fogo. Era o temor daquele que havia sentido medo, porque os seus olhos haviam visto e vido aquele que ele não poderia enganar, aquele que ele não poderia usar de sutileza, aquele que ele não poderia querer esconder a sua verdadeira identidade, porque Deus o conhecia muito bem. Aleluia. E diante disso, a Bíblia vai nos dizer que ele se levanta, ele pega aquela pedra, erige um altar, e ele vai usar as palavras de Deus e vai dizer o seguinte: pois bem, se o Senhor for comigo, e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meus pais, porque ele sabia o que ele havia deixado para trás. Ele sabia que ele havia deixado um irmão furioso querendo tirar a vida dele. Aí ele vai dizer o seguinte: então o Senhor será o meu Deus. Perceba que ele vai falar no futuro: será o meu Deus. Embora ele havia ouvido falar de Deus, ele ainda não havia tido um real encontro com o Senhor. Embora os seus pais pregassem para ele dia e noite, ele não havia ouvido a voz do Senhor. E ele está dizendo: eu não vou nem barganhar e nem usar minhas palavras. Se o Senhor verdadeiramente cumprir o que o Senhor me falar, então o Senhor será o meu Deus. E Jacó parte, dá sequência à sua viagem, e a Bíblia vai nos dizer que agora ele começa a colher o que ele plantou. Porque isso é certo, irmãos. Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte: aquele que semeia, isso também ele ceifará. Deus, ele não se deixa escarnecer. Jacó usou com engano, Jacó usou de sutileza, e agora ele vai encontrar uma pessoa egoísta que só sabia pensar nele mesmo, que só sabia olhar para o seu nariz e para o seu ventre, que era o seu tio Labão. A Bíblia vai nos dizer que ele passa um mês ali, e Labão vai dizer para ele: olha, me diz qual deve ser o teu salário. Você não vai ficar trabalhando aqui para mim, porque você é da minha família de graça. Não, me diz qual é o teu salário, o que você quer ganhar de salário que eu te darei. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jacó, apaixonado por Raquel, ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou trabalhar 7 anos para casar com Raquel. E Jacó trabalha lindo. A Bíblia vai dizer que ele trabalhou e foram como poucos dias os 7 anos, pelo tanto que ele amava ela. Só que agora ele começa a colher o que ele havia plantado. Labão vai usar de sutileza, Labão vai usar de engano, e vai enganar aquele que era o suplantador, aquele que usava uma máscara na sua face. A Bíblia vai dizer que ele vai dar Leia em lugar de Raquel. E no outro dia Jacó acorda apavorado por ter sido enganado. A Bíblia vai dizer que ele trabalha mais 7 anos, e logo ele havia se casado com Raquel, mas ele trabalhou mais 7 anos, em um trabalho difícil, em um trabalho penoso, que há um versículo, eu não vou me lembrar agora, que ele chega a dizer que ele trabalhou para Labão debaixo do sol, debaixo da geada, os seus olhos chegaram a perder o sono, o descanso, alguma coisa assim, a Bíblia vai nos dizer. E eu acho interessante que ele está colhendo e ele está passando por dificuldades e advertências. Parece que Deus se esqueceu, parece que Deus não vai cumprir o que havia prometido, parece que Deus não estava com ele. Parece que Deus não havia guardado ele, porque ele estava sendo enganado. A Bíblia vai nos dizer que por cerca de 10 vezes Labão alterou o salário de Jacó. Ou seja, ele estava sofrendo, ele estava passando por um momento mais difícil da sua vida. Só que a Bíblia vai nos dizer que após o nascimento de José, ele vai decidir voltar para a casa dos seus pais. Então ele vai entrar em um acordo com Labão para trabalhar por mais 6 anos. E a Bíblia vai nos dizer que em um dado momento ele chegou para suas esposas e disse o seguinte: olha, eu estou vendo e estou percebendo que o teu pai, ele já não está mais me olhando com aquela mesma cara, que ele já não está mais gostando tanto de mim, que ele está desgostoso quanto a minha face. A Bíblia chega a nos dizer que Deus começou a abençoar a vida dele e a enriquecer a vida de Jacó.
e a dar a eles animais, ovelhas, cabras, camelos, servos e servas. Ele começou a tomar posse de todos os bens do seu sogro, ao ponto que os filhos de Labão começaram a sentir ciúme, a sentir inveja de tudo que Jacó havia tomado de Labão. E ele chega então para suas esposas e diz o seguinte: eu percebo que o semblante do vosso pai para comigo não é a mesma coisa. E o Senhor falou comigo, dizendo que chegou a hora de eu voltar para a casa dos meus pais. Já se passaram 20 anos que eu tenho servido o vosso pai. Já se passaram 20 anos e durante esses 20 anos fui enganado. Durante esses 20 anos eu fui persuadido, durante esses 20 anos eu sofri, eu trabalhei, eu perdi sono, eu perdi descanso, por causa da astúcia, por causa do egoísmo do vosso pai, e ele só não fez coisa pior, porque o Senhor esteve comigo. Ele vai dizer, eu só não vou voltar para a casa dos meus pais vazio, porque o Senhor estava comigo. Eu começo a ver aqui, Deus mostrando para Jacó: Jacó, eu estou contigo. Jacó, eu estou do teu lado. Você disse para mim, se eu te guardar, então eu vou ser o teu Deus. Você disse para mim, se eu te der pão para comer e veste para vestir, eu serei o teu Deus. Olha o que eu estou fazendo, Jacó. Você passou para esse lado de Padã Arã somente com um cajado na tua mão, mas eu tenho colocado animais nas tuas mãos, eu tenho frutificado, eu tenho multiplicado, eu tenho abençoado a sua vida, irmão, porque Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus que Ele galardoa os seus filhos, está escrito no livro de Hebreus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero dizer para você que quem sabe está desempregado, para você que está passando por alguma necessidade na sua vida, lança sobre o teu Deus toda a sua ansiedade, lança sobre Ele toda a tua necessidade, e não fique preocupado, apenas tenha fé, porque Deus é poderoso para abrir as janelas do céu. Deus havia abençoado a vida de Jacó, e agora Ele vai pegar as suas esposas, Ele vai pegar os seus filhos que nasceram em Padã Arã, Ele vai pegar os seus animais, tudo que Ele havia conquistado, e Ele vai sair fugido de Padã Arã. E a Bíblia vai nos dizer que Labão não soube. Ele vai saber depois de 3 dias, e quando Labão soube, ele reúne os seus homens e vai atrás de Jacó. A Bíblia vai nos dizer que Jacó, ele para no monte Gileade para pernoitar, e ali Labão vai alcançá-lo. Só que eu acho interessante, que a Bíblia vai nos dizer, que antes que Labão alcançasse Jacó, o Senhor já havia aparecido para ele e dito: guarda-te de falar mal para o meu servo Jacó. Cuide o que você vai falar para Jacó, cuide o que você vai falar para ele. Eu acho lindo isso aqui. Tem tanta gente que gosta de apedrejar e falar mal da igreja, mas Deus está só olhando e cuidando. Cuida, porque é a menina dos meus olhos. Cuida, porque é o povo que eu escolhi para ser a geração eleita, para ser um povo zeloso e humilde de boas obras. Cuida o jeito que você se posiciona, ou o jeito que você reage com a minha igreja, porque Deus não deixa barato, irmão. Quando nós tocamos naquilo que é de Deus, Ele se levanta, porque Ele tem compromisso com a sua obra. E Ele vai alertar Labão: cuida o que você vai fazer. E Labão, ele chega, e a Bíblia vai nos dizer que ele está atrás de uns certos deuses que haviam sido furtados da sua casa. A Raquel havia passado a mão nos seus deuses, e ela esconde agora, e a Bíblia vai nos dizer que ele revira todas as tendas de Leia, a tenda das concubinas, a tenda de Jacó, de Raquel, e não encontra nada. Aí a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que Jacó, ele reconhece que Deus havia guardado ele, que ele estava voltando para a terra dos seus pais abençoados, porque Deus havia estendido a sua mão sobre ele, porque Deus havia estado com ele, que Deus havia abençoado a vida dele. E eu acho interessante que ele mesmo vai dizer o seguinte: olha, Labão, eu só não estou voltando de mão vazia porque Deus tem sido comigo. Eu conheço você.
Você tem a mesma personalidade que eu. Você tem o mesmo caráter que eu tinha, mas o Senhor está trabalhando na minha vida. Você gosta de agir com sutileza, com engano, com astúcia, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o temor de Isaac foi comigo e tem me guardado. Eu acho interessante que Jacó ele continua dizendo: ainda não é meu Deus, ainda não é o meu Senhor. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, mas ainda ele não cumpriu tudo da sua parte. Aí a Bíblia vai nos dizer que faltava uma questão. Ele precisava voltar em paz para a casa dos seus pais. Jacó vem voltando, e no caminho a sua mente sendo triturada, a sua consciência martelando, o medo batendo no coração. Será que Esaú vai me perdoar? Será que Esaú vai se levantar para tirar a minha vida, para destruir tudo que Deus me deu? Ele está preocupado, ele está angustiado. E aí a Bíblia vai nos mostrar que ele não havia se entregado totalmente ao Senhor e não havia confiado totalmente no Senhor, porque a Bíblia vai dizer que ele ainda continua querendo agir com um pouco de sutileza. Ele vai querer usar suas próprias mãos para tentar aplacar a ira do seu irmão. A Bíblia vai nos dizer que ele pega alguns dos seus servos, pega alguns animais, e ele vai enviar uma comitiva de presente, dando todos os animais. Naquela época, o que havia valor, o que simbolizava ou demonstrava a riqueza de um homem, eram os animais, eram as suas propriedades, aquilo que ele possuía. E ele vai dizer: olha, peguem aqui um pouco de cabra, peguem aqui as vacas, os novilhos, e vão adiante da minha face. E quando vocês chegarem diante de Esaú, digam para ele que o seu servo Jacó estava dando para que achasse graça diante dele. Sendo que Deus havia dito: olha, você será senhor dos teus irmãos. Ele estava querendo resolver com as suas próprias mãos. Ele estava querendo dar um jeitinho para trabalhar no coração do seu irmão. Ele não estava confiando que Deus era poderoso para resolver tudo, para colocar um ponto final, para trazer paz novamente para aquela família. Até então que a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que ele vai resolver orar. E quando ele ora, ele começa a reconhecer quem ele é. Ele começa a reconhecer as suas falhas. Ele começa a reconhecer as suas fraquezas e ele diz: Senhor, olha quão grande beneficência o Senhor tem usado para comigo. Porque eu atravessei e passei para Padã Arã somente com o meu cajado. Mas olha tudo que o Senhor tem me dado. O Senhor tem abençoado. O Senhor tem abrido a janela do céu. O Senhor tem me dado aquilo que nunca passou pela minha cabeça. Só que, Senhor, eu te peço, livra-me. Livra-me da ira do meu irmão. Guarda-me para que ele não venha matar a mim e a mãe com os filhos. E a Bíblia vai nos dizer que Deus fica em silêncio por enquanto, até que acontece ou nós chegamos em um dos episódios mais conhecidos da Bíblia Sagrada, ou da história de Jacó, que é o Val de Jaboque. Quando ele chega no Val de Jaboque, a Bíblia diz que ele coloca todas as pessoas na frente, os animais, e ele fica só para trás. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que é eu e Deus. Tem momentos na nossa vida que é você e Deus. Se não me falha a memória, no livro de Lamentações, capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer o seguinte: bom é para o homem assentar-se só. E quando ele se assenta só, Deus ele entra num particular, ele entra num diálogo concernente àquilo, os segredos mais profundos do meu e do teu coração. Jacó ele ficou para trás sozinho. Ele ficou para trás sozinho, solito, porque era ele e Deus e mais ninguém. E Deus está querendo tratar com alguém nessa noite sozinho. Tem alguma coisa que é para você tratar somente você e Deus. E aí a Bíblia vai nos dizer que ele vai começar a lutar com o anjo. Ele vai começar a guerrear com o anjo. Passa a noite toda e Jacó não dá conta de vencer o anjo. Até que o anjo vai dizer: deixa eu ir porque a alva está vindo aí, você não me venceu. E ele vai dizer: não, eu não vou te deixar se você não me abençoar. O anjo toca na juntura da sua coxa. Quando ele toca na juntura da sua coxa, Jacó ele vai cair de joelhos.
Ele vai se agarrar nas pernas do anjo e não vai deixar o anjo partir de maneira alguma. O livro de Oséias, capítulo de número 12, o profeta vai dizer que Jacó ele não somente caiu de joelhos e agarrou a perna do anjo, mas ele chorou e ele suplicou, pedindo que ele o abençoasse. Deus está dizendo para alguém nessa noite: nesse deserto de solidão que você está passando, nesse momento em que eu te deixei sozinho, é tempo para você se prostrar e chorar e suplicar e prantear e bramar diante da minha presença, porque irmão, quando Deus ele ouve um coração contrito, quando ele ouve um coração sincero, parece que o coração de Deus ele é rasgado ao meio. E ele vem ao socorro dos seus filhos. A Bíblia vai dizer que o anjo vai dizer: qual é o teu nome, varão? Jacó, o suplantador, o enganador, o rapaz de mau caráter, aquele que destruiu uma família por causa de uma bênção, aquele que colocou colapso no seu seio familiar por causa de bens materiais. Sou eu, esse sou eu, Jacó. Ele vai dizer: pois bem, como Deus gosta de crente que reconhece as suas falhas. Como Deus gosta de crente que reconhece as suas limitações. Eu tenho falado, irmãos, que nós passamos por dias e atravessamos dias em que infelizmente a minha geração é uma geração que gosta de se vitimizar. Uma geração que gosta de colocar a culpa no outro. Uma geração que gosta de colocar a culpa em qualquer um, mas ela não para olhar para o seu nariz, ela não para olhar para dentro de si e ver o que ela está fazendo. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: pare de se vitimizar, pare de colocar a culpa em outro, pare de ser como Adão dizendo: é a mulher, e pior, a mulher que tu me deste, culpando o próprio Deus. Pare, eu te chamei para você ser uma bênção. Eu te chamei para que você dê fruto e o seu fruto permaneça. Eu te chamei para que você abençoe todos os povos da terra através do que eu tenho da sua vida. Então reconheça as suas fraquezas. Ninguém aqui é perfeito, irmão. Eu tenho costume de falar, não é porque eu uso um terno, que eu boto uma gravatinha, que eu pego no microfone de vez em quando, que eu sou santo, que eu sou perfeito, que eu sou intocável. Não, 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 não. Eu tenho as minhas falhas como você tem. Eu tenho as minhas fraquezas. Tem dia que eu gemo pedindo a Deus misericórdia. Tem dias que eu choro pedindo a Deus graça para mim permanecer de pé. Por isso que a Bíblia diz: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. E como nós gostamos de apedrejar os outros. Como nós gostamos de pegar a fundo e dizer: eita, lá o que o fulano fez. Caiu, cometeu coisa errada, está disciplinado. E Deus está dizendo: Deus não, Jesus. Olha a trave que está no teu olho, meu querido. Olha um pouquinho para o teu coração. Quem pensa você que é? Se não é a minha graça e a sua misericórdia na sua vida, você nem aqui estaria. Eu acho lindo uma igreja cheia, abençoada. Mas se não fosse a graça de Deus, se não fosse Jesus morrer pregado na cruz e dizer: está consumado, ninguém estaria aqui. Eu mesmo não estaria. É graça do Todo-Poderoso. E Ele vai reconhecer as suas fraquezas e o anjo vai dizer: pois bem, visto que você reconheceu, agora o teu nome se chamará Israel, que significa aquele que luta com Deus. Outros dizem príncipe de Deus. E eu acho interessante que a Bíblia vai dizer em Gênesis 23, versículo 6, se não me falha a memória, que Abraão ele está enterrando Sara. E quando ele vai, ou melhor, ele quer comprar um campo para enterrar a sua esposa. E a Bíblia vai dizer que ele chegou diante dos filhos de Et, descendência de Canaã, descendência de Cão, o filho que fora amaldiçoado por Noé. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens chegam diante de Abraão e dizem: olha, meu senhor, não precisa comprar campo nenhum, porque aqui nós reconhecemos que você é príncipe de Deus no meio de nós. Nós reconhecemos o que Deus tem na tua vida, Abraão. Nós reconhecemos o que Deus tem na tua vida.
E aparentemente isso estava sendo perdido na vida de Jacó, mas o anjo volta e diz: não, tudo que está na mão do Todo-Poderoso não foge do controle dele. Por isso, a partir de agora, você não vai se chamar mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus, porque Deus tem coisas maiores para você. E aí a Bíblia vai nos dizer que ele se encontra com Esaú. Esaú, quando vê ele sai correndo, abraça Jacó, aquele abraço bem chinchado. Ele dá um beijo em Jacó, ambos choram e tudo está em paz. Deus havia cumprido a sua promessa. Deus havia estado com ele, Deus havia guardado ele, Deus havia dado pão, Deus havia dado a vestimenta e Deus havia feito ele voltar em paz para a sua casa. E agora, faltava Jacó cumprir o papel dele. O voto que ele fez: o Senhor será o meu Deus. E no capítulo 33, versículo de número 20, a Bíblia diz, ou 18, a Bíblia diz que ele chega a Siquém, e em Siquém ele vai levantar um altar. E ele vai dizer: chamou-lhe Deus. Parece que eu vejo alguém dizendo: o que tu vai fazer, Jacó? Vou levantar um altar ali. Para quem? Deus, vírgula, o Deus de Jacó. Já não é mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agora ele também é o meu Deus. Agora ele também é o meu Senhor. Agora ele também faz parte da minha história. Agora ele é tudo para mim. Agora eu dependo dele. Agora ele é tudo que eu preciso. Ele é o ar que eu respiro. Se coloque de pé, por gentileza. Os nossos irmãos vão estar preparando um louvor. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu não quero saber se você tem 10, 30, 50 anos de cristão, não. Eu quero saber até que ponto você vai viver vivendo à sombra da fé dos outros. Até qual ponto você vai ficar vivendo debaixo da fé do seu pastor, debaixo da fé do seu líder espiritual, debaixo da fé da experiência que os seus pais tiveram com Deus. Deus está chamando alguém nessa noite para sair da zona de conforto e dizer: Deus, eu estou disposto a entregar tudo, eu estou disposto a abrir mão de tudo, eu estou disposto a depender do Senhor, eu estou disposto a ter as minhas próprias experiências. Nós vivemos um tempo em que muitos querem pregar, muitos querem estar aqui em cima fazendo a obra de Deus, e não entendem a responsabilidade que é em cima desse altar. A minha Bíblia vai dizer que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas ela também vai dizer: muitos não desejais serem mestres, porque haverá maior rigor para aqueles que estão diante dessa tribuna. Eu entendo a responsabilidade que há diante dos meus ombros de estar aqui. E Deus está dizendo para alguém: não basta pregar, não basta cantar, é bonito, o pessoal gosta, não. Deus te chamou para ter experiência com Ele. Deus te chamou para conhecê-lo. Deus te chamou para um relacionamento. É muito mais que vestir um terno e pregar. É muito mais que tocar um instrumento. É ter uma vida com Deus, uma vida profunda, de experiência. Eu falei aqui de vitimizar. Eu não vejo José se vitimizando, eu vejo José dizendo: Deus, o Senhor está comigo e isso me basta. A promessa é que eu venha ser o governador do Egito, então vamos lá, Senhor. Deus está chamando alguém para descer as águas mais profundas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. A Bíblia vai nos dizer em Jeremias capítulo 30, se eu não me engano: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Salomão vai escrever em Provérbios: se você o buscar como a prata, como a tesouros escondidos. Você pensa que é fácil achar um tesouro escondido? Feche os teus olhos. A hora que estiver pronto, pode cantar. Você pensa que é fácil achar um tesouro escondido? Tem que cavar, irmão. Tem que buscar, irmão. Não vai ser fácil, não.
Vai ter dia que você vai perder a saúde, enfrentar o sol e a chuva, porque o sol e a chuva nascem para todos. Vai ter dia que você vai pensar em chutar o balde e dizer: não quero mais. Mas eu louvo meu Deus, porque a caminhada não é daqueles que correm mais rápido, a caminhada é daqueles que perseveram até o fim, porque o fim é melhor do que o começo. Será que você tem o desejo de conhecê-lo? Jesus disse: aquele que conhece a mim, conhece o Pai, porque eu estou o Pai e o Pai está em mim. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está querendo colocar um ponto final nessa história de frustração e de derrota. Deus está querendo colocar um ponto final nesse mau caráter que há dentro de você, nessa má índole, nesse comportamento que não agrada a Deus. E Deus está te chamando para ser príncipe, para lutar com Ele, para viver coisas maiores, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisa que não subiu ao coração do homem, olhos não viram e ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero saber se alguém quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite. Somente levante a sua mão. Se você está cansado de viver uma vida com uma máscara na sua cabeça, se você está cansado de viver uma vida de falsidade, as pessoas te olham com desprezo, as pessoas incompreendem você, Deus está querendo mudar a tua história. Deus está querendo passar uma caneta, um leak paper nessa sua vida de derrota e escrever uma nova história. Levante a sua mão se você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu ainda prego que Jesus transforma a vida, eu ainda prego que Jesus opera milagre. O mesmo Deus que marcou um encontro comigo, que me fez chorar e gemer reconhecendo as minhas fraquezas, e depois me fez saltar pelas ruas dessa cidade de alegria, é o mesmo Deus que pode preencher o vazio do teu coração. Alguém para Jesus nessa noite? Volte. Alguém para voltar para Jesus nessa noite? Alguém que quer renovar o pacto com o Senhor, a aliança com o Senhor? Coloque a sua mão no seu coração. Curve a sua cabeça que eu quero abençoar a sua vida. Meu Deus e meu Pai, Tu és conhecedor de todas as coisas, ó Deus. Tu conhece a vida, a história, a trajetória, o levantar, o deitar, o caminhar de cada um que está aqui. Tu conhece, ó Deus, as frustrações e as fraquezas. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós vemos uma pessoa que aparentemente havia nascido para dar errado. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós vemos um rapaz incompreendido, desprezado, com as suas fraquezas e debilidades. Um rapaz, quem sabe, sem perspectiva. Mas o Senhor foi o Deus que foi ao encontro dele. E a promessa que o Senhor fez aos seus pais, o Senhor fez a ele. Deus, aqui tem pessoas que eu sei, Senhor, que precisam ter um real encontro com o Senhor. Tem pessoas que precisam parar de deixar viver nas costas dos outros e precisam aprender a andar contigo, ó Deus. Espírito Santo de Deus, a minha oração é para que o Senhor venha sacudir, é para que o Senhor venha despertar essa pessoa e que ela não continue vivendo uma vida de derrota, mas que ela venha tomar posse da promessa e do propósito do Senhor na vida dela. Restaura sonhos, restaura a perspectiva da Tua presença, Senhor. Derrama da Tua glória sobre a vida dela, e que o Teu nome possa ser glorificado, que o Teu nome possa ser exaltado, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça. Eu oro
Senhor, que há um novo tempo chegando para a tua igreja. Eu creio que dias de avivamento chegarão para esta cidade. Alabadagasore, cada alabadagasúria. Eu creio que o Senhor está levantando um batalhão, um exército de homens e mulheres, jovens, comprometidos, que não querem status, que não querem posição, que não querem a glória, mas que querem honrar o teu santo nome. Em nome de Jesus.